Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito de emblemas. Os emblemas, eles são um recurso que foi criado ali a partir de uma certa versão do Moodle para poder começar a criar a cultura de gamificação dentro das atividades do Moodle. O que é essa cultura de gamificação? É um meio de você transformar a atividade, algo que a pessoa está fazendo, em um jogo. Né? Então é um meio dela obter recompensas, dela obter, ali no caso dos emblemas, né? Medalhas, uma insígnia, alguma coisa assim, para poder demonstrar uma conquista, algo notável, né, dentro do curso. Então, por meio disso, se pretende recompensar o aluno, né, pelos feitos dele no decorrer do curso. Então pode ser que ele tenha preenchido algo em um fórum, tirado uma boa nota dentro de uma atividade, um questionário, por exemplo. E dentre várias outras coisas, né? Atingiu uma determinada etapa do curso, então chegou até a metade, até um percentual. Então ele realizou um marco ali dentro daquele curso, né, que vai permitir a ele obter esse emblema. Esse emblema, dentro do Moodle, ele pode ser obtido de forma manual ou automática. Né? Então, pela forma manual, seria o professor quem concederia esse emblema ao aluno. Né? Então, o professor vai lá manualmente e concede esse emblema ao aluno. Existem também, dentro do Moodle, né, mecanismos para que a concessão desse emblema se dê de forma automática. Então, no momento em que o aluno ele cumprir determinados requisitos ali que estão gravados no sistema, né, que estão ali registrados no sistema e que façam com que o sistema identifique que aquele aluno ele é merecedor daquele emblema, o sistema ele automaticamente ele vai conceder esse emblema. O sistema ele vai automaticamente conceder esse emblema para esse aluno. E aí o aluno ele pode virar um caçador, um colecionador de emblemas. Né? Para quem joga videogame, né, eu acho que essa cultura começou a vir lá em torno do PlayStation 3, por aí que ele era conectado na internet. Então, à medida que o jogador ele ia avançando em determinadas etapas do jogo, ele ia conquistando emblemas, então. Isso aí é uma forma de manter o estudante engajado no curso, né, para que ele consiga, para que ele tenha aquela vontade de continuar realizando as atividades, continue praticando, né, ao invés de simplesmente receber notas. Né? Então isso é algo que é bem interessante, principalmente em cursos que são longos. Né? Então cursos que são longos, o aluno ele por muitas vezes ele vai ficar entediado, ele não vai estar vendo o resultado daquilo ali. E o emblema, apesar dele não ser dinheiro, né? Dinheiro com certeza seria muito melhor, né? É um meio do aluno ele estar se sentindo recompensado de alguma forma pelo esforço que ele está empreendendo ali dentro daquele curso, daquela atividade ali que ele está realizando. Então aqui, né, na nossa página do nosso curso aqui, a gente tem essa abinha aqui que é a aba de emblemas. Né? Então nessa aba de emblemas aqui é onde a gente vai fazer a administração dos emblemas do nosso curso. Então, a gente tem várias atividades aqui dentro do nosso curso, né? Como a gente vem desenvolvendo elas aí ao longo do tempo. E agora a gente então vai adicionar emblemas ao nosso curso. Então vamos clicar aqui em emblemas, né? E aí o Moodle ele não cria emblemas automaticamente, né? É necessário que nós criemos emblemas e aí esses emblemas nós podemos exportar e exportar dentro dos cursos da nossa plataforma. Então aqui a gente tem essas duas opções, gerenciar emblemas e adicionar novo emblema. E aí o que eu vou fazer aqui agora com vocês vai ser criar um novo emblema, então, né, para aqueles alunos que se apresentarem dentro do fórum. Então, quando a gente tem um curso dentro do Moodle, principalmente quando esse curso ele é online, né, a gente costuma colocar um fórum ali para que os alunos eles possam se apresentar, falar da experiência pregressa deles a respeito das atividades ali que vão ser desenvolvidas dentro daquele curso. Então, é algo que é bem legal para a pessoa poder perder a timidez e começar a se engajar dentro do curso. Então, eu vou clicar aqui em adicionar um novo emblema. Então, adicionar um novo emblema, a gente tem esse formulário aqui. Então, olha só, a gente tem campos obrigatórios aqui como o nome do emblema, a versão dele, o idioma, uma descrição, a imagem desse emblema, né? Então a imagem dessa medalhinha que a gente vai conceder ali para o nosso aluno. Aqui alguns campos opcionais, nome do autor, e-mail do autor, inspiração do emblema. E aí, pessoal, algo que eu gostaria também de acrescentar é que o emblema, eu vejo ele como se fosse aquelas medalhinhas daquele militar, né? Então a gente tem militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica,
e muitos deles, quando são condecorados, né, eles têm o peito ali cheio de medalhas. Então eu vejo o emblema como algo assim, né, um ato de bravura, um ato notável, né, que a pessoa realizou. Então por essa razão ela vai estar recebendo ali essa comenda, né, essa homenagem. É uma homenagenzinha simples, né, mas não deixa de ser algo notável ali para o aluno. Então, no meu entendimento, é interessante a gente premiar esse aluno no momento em que ele se manifesta dentro do fórum. Por quê? Porque no momento em que ele está fazendo isso, ele pode estar vencendo a timidez, ele pode estar, ele está sempre contribuindo com algo ali, né? Além de estar vencendo a timidez, né? Que pode acrescentar algo ao curso, acrescentar algo à experiência dos outros participantes, acrescentar algo para o professor, né? Para que ele conheça um pouquinho melhor ali os alunos, e ele possa conduzir o curso de uma forma um pouco mais personalizada. Então é bem interessante a gente fazer esse fórum de apresentação nos nossos cursos. Então, olha só, então no caso desse nosso emblema aqui, eu vou colocar então o nome dessa medalha, desse emblema aqui, que vai ser Vencendo a Timidez. Versão dele vou deixar em branco, língua aqui vou colocar português e a descrição. Este emblema é concedido para aqueles alunos que venceram a timidez e se apresentaram no Fórum Geral de Apresentação dos Estudantes. Ok, fiz isso. E aí aqui agora eu vou então acrescentar a imagem, né, desse emblema aqui, então, que vai ser a imagem que vai destacar, que vai caracterizar esse emblema. Então eu vou escolher um arquivo e vou pegar aqui essa carinha tímida aqui, né? Então esse emojizinho aqui com a carinha tímida, né? E aí, rolando aqui mais para baixo, não tem mais campos obrigatórios. E aqui na parte da expiração do emblema, a gente tem essa opção de fazer com que o nosso emblema ele tenha um prazo de validade, que ele não seja eterno, né? Então a gente pode deixar ele eterno, aqui marcando nunca. A gente pode marcar uma data fixa para que esse emblema expire. Então, por exemplo, aqui, né, 12 de novembro de 2023, seria um ano a partir dessa data, ou uma data relativa, né? Então vamos colocar aqui 8 semanas a partir da data em que o aluno recebe o emblema. Então, quando passarem-se 8 semanas, né, esse emblema então ele vai expirar. E para cada caso é interessante vocês analisarem, né, ver o que é mais interessante. É um emblema eterno, é um emblema temporário? Esse aqui, como é algo de vencendo a timidez, né, ele pode ganhar esse em outros cursos. Então, ele pode ser temporário. E aí o que eu faço aqui então? Eu faço a criação desse emblema. Então, olha só, criei esse emblema, né? E aí ele já adicionou ele aqui dentro da minha área de administração. Então, olha só, se eu clicar aqui no emblemas, né? Não há, aqui ele está dizendo que não há emblemas disponíveis. Por quê? Porque esse emblema ele ainda não foi ativado. A gente precisa definir regras para ele e também a gente precisa ativá-lo para que ele possa começar a ser distribuído entre os estudantes. Então, vou vir aqui novamente em gerenciar o emblemas. Né? E aqui a gente tem então o nome, Vencendo a Timidez, status não disponível para os usuários, ele ainda não está disponibilizado, né? E aqui na parte de critérios, onde vão ser definidos os critérios para poder se realizar a concessão automática desse emblema, né? O manual está dizendo aqui que eles ainda não foram definidos. Por essa razão, eu tenho 0 destinatários aqui. Então, olha só, apesar de eu ter aqui esse fórum aqui, né? Apresente-se aqui e vamos lá. E pessoas já terem postado aqui, né, elas ainda não receberam o emblema, né, porque a gente precisa definir as regras para poder isso acontecer. Então vou só fechar essa janela, vou voltar aqui. Então vou vir aqui nas ações aqui de editar, então, no meu menuzinho engrenagem. E aí aqui, olha só, vou adicionar critérios então. Então aqui eu tenho a visão geral do emblema, né, com aquelas informações que eu já adicionei. Editar detalhes, aqui eu modifico, né, alguma coisa que eu queira alterar aqui no emblema, parte de critérios, né? A mensagem. O que é a mensagem? A mensagem vai ser o texto que vai ser enviado para o aluno por meio das notificações no momento em que ele receber esse emblema. E um texto parabenizando. Né? Então, parabéns, você acabou de ganhar o emblema. Você foi premiado com o emblema. Aí aqui é uma referência que se faz ao nome do emblema. Mais informações sobre esse emblema podem ser encontradas na página
de information em bad link, né? Aí é o link do emblema, você pode gerenciar e baixar o emblema da sua página, né? Gerenciar emblemas. Então vou deixar esse texto aqui da forma como está. Destinatários, ainda não tenho nenhum. Endosso. O endosso ele é uma espécie de suporte que se dá para o emblema por alguma entidade além do professor, né? Então, alguma entidade supra ali o professor. Então, vamos supor, por exemplo, que seja um curso aí de odontologia, alguma coisa assim. Então, pode vir a Associação Brasileira de Odontologia e ser o endosso, e fazer um endosso a esse emblema. Então, aqui a gente colocaria esses dados aqui, né? E seria uma espécie de força maior do emblema. Aqui a gente tem emblemas relacionados, não temos nenhum emblema relacionado a esse aqui, né? E a parte de alinhamentos que vem com a parte de competências, habilidades, padrões, que isso a gente vai ver em um outro momento também. Ok? Então vou vir aqui então na parte dos critérios e vou adicionar critérios. Como eu falei para vocês, eu pretendo que esse emblema ele seja concedido automaticamente para os alunos, para que eu não precise ficar como professor gerenciando isso, né? Falando assim, esse aqui merece, esse aqui não merece, o aluno me cobrando, professor, você não me deu meu emblema, tal. Então a gente consegue fazer de uma forma que o próprio sistema ele vai avaliar, né, se aquele aluno ele é merecedor ou não daquele emblema. Então, vou clicar aqui em adicionar critérios ao emblema e aqui eu vou colocar então conclusão da atividade, né? Então, isso aqui vai se relacionar com aquela configuração que a gente faz da atividade ela se dar como concluída, né? Então, aqui no fórum apresente-se aqui, vou marcá-lo aqui. Aqui eu poderia no concluir até eu colocar uma data determinada para que esse emblema ele seja concedido, ou seja, se o aluno ele completar essa atividade após essa data, ele não vai receber o emblema. Então até isso é interessante, né, para a gente poder criar uma competição. Então a gente tem uma turma ali de 30 alunos, então os 5 primeiros que completarem ali, ou que completarem até determinada data, ou determinada atividade, né, eles vão receber então aquele emblema. E aqui a gente pode selecionar várias atividades para poder falar o seguinte, essas atividades precisam ser concluídas para poder receber esse emblema, né? A gente poderia fazer a marcação de várias, mas no caso aqui, por exemplo, eu só vou fazer essa aqui. E aí, olha só, aqui a gente tem então este critério é concluído quando. Aqui, como eu só selecionei um item, tanto faz ali qual das opções eu vou selecionar, mas quando a gente selecionar mais de uma, a gente pode escolher entre essas duas opções. Ou quando todas as atividades selecionadas forem concluídas, né, ele vai precisar realizar todas elas, né, ou quando qualquer uma das atividades selecionadas for concluídas. Como nós temos só um aqui, qualquer um desses aqui vai funcionar, é irrelevante o que a gente vai escolher. No momento em que a gente marcar de 2 adiante, né, a gente vai precisar escolher aqui se serão todas as atividades o critério ou se vai ser só qualquer uma das atividades, ou seja, no mínimo uma. Salvei aqui. E nesse momento, então, eu criei o critério para poder oferecer este emblema. E aqui agora, olha só, vamos aqui na visão geral. Vamos, aliás, aqui na parte de emblemas, né, na parte de gerenciamento. Olha só que ele está aparecendo, vencendo a timidez, não está disponível para os usuários, porque eu ainda não habilitei. Né, e o critério dele aqui, concluir o fórum, apresente-se aqui. Então agora eu vou habilitar o acesso. Eu posso habilitar o acesso a esse emblema por aqui, como por aqui também no menu engrenagem, clicando aqui no habilitar acesso. No momento em que eu clicar aqui no habilitar acesso, ele vai mostrar para mim uma mensagem dizendo que o emblema está bloqueado e que no momento em que eu desbloquear ele, eu não vou poder mais voltar atrás dessa ação. E aí eu vou então continuar dentro da minha ação. Continuei. E aí ele está fazendo as atualizações aqui e esse emblema então ele vai passar a ser habilitado. E aí olha só que interessante, no momento em que eu habilitei esse emblema, ele já identificou que 3 pessoas fizeram o necessário para poder receber esse emblema. E aí nesse caso aqui é o professor da Silva, né? Então eu como professor recebi o emblema, né? O estudante 3 aqui e o estudante 1. Então todos eles receberam aqui os seus emblemas. E aí eu vou fazer o seguinte, vou entrar, olha só, até apareceu aqui na minha barrinha de notificação, parabéns, você acabou de ganhar um emblema. Né? E aí vamos entrar aqui como o estudante 1, para ver como que isso aparece para o aluno. Então, olha só, entrei aqui, né? E aí aqui já tem uma notificaçãozinha aqui que ele recebeu, e aí olha só, parabéns, você acabou de ganhar um emblema.
Então, eu clicando aqui, né, ele vai mostrar, você foi premiado com o emblema Vencendo a Timidez. Mais informações sobre esse emblema pode ser encontrada na página de informação em Vencendo a Timidez. Você pode gerenciar e baixar o emblema da sua página, gerenciar emblemas. Então, vamos entrar aqui no gerenciar emblemas, e aí, olha só, aqui ele já tem um então. E aí, daqui a pouco, ele pode ter o peito igual um daqueles generais de 10 estrelas, né, cheio de comendas, cheio de medalhas no peito, né, de bravura. Então aqui a gente pode ter, né, para o estudante vários emblemas aqui. Ele tem a opção de fazer o download de tudo. E algo que eu ainda não tinha falado com vocês é a respeito das configurações de mochila. Então hoje, por conta da gente ter várias plataformas que oferecem esses emblemas, né, a gente pode guardar esses emblemas todos em algum lugar, em um lugar na web, onde todos os nossos emblemas vão ficar disponíveis, como se fosse uma prateleira. Então aqui no Moodle a gente consegue configurar o Moodle para poder conectá-lo a mochilas públicas, né, para podermos guardar então esses emblemas, né? Então aí você vai ter os seus emblemas do Moodle junto com os do PlayStation, do Xbox e dos outros jogos aí, né? E de outros jogos que você participar da internet, outras atividades, né? A gente vai ter todos esses emblemas juntos aqui então. Se eu vier aqui no meu primeiro curso, que eu também tenho essa área aqui de emblemas, e aí olha só, que a gente tem aqui, né, vencendo a timidez, este emblema é concedido para aqueles alunos que venceram a timidez e se apresentaram no fórum, olha só, a atividade deve ser concluída, apresente-se aqui, então ele realizou essa atividade, e aqui a gente tem então a data que esse emblema foi emitido então para o Student One. Então, por meio disso aqui a gente consegue visualizar então dentro do curso aqueles emblemas que a gente recebeu. Vou só mostrar mais uma coisa aqui para vocês, pessoal. Vou entrar aqui como professor, novamente. E aqui eu vou criar bem rapidamente, para a gente não consumir tempo demais aqui nessa atividade, um outro emblema, que nesse caso vai ser concedido pelo professor manualmente, né, para vocês também já terem conhecimento disso. Então aqui eu vou colocar aluno preferido do professor. Que maldade, né? Um professor com aluno preferido. Aquele aluno que responde às atividades, né, que questiona, que é participativo. Então, este emblema será concedido para os 3 alunos preferidos do professor. Vou selecionar um arquivo aqui. Então, vou pegar esse arquivo aqui do menininho abraçando o ursinho, né? Então, o professor é o menininho e o ursinho é o aluno. Esse aqui eu vou colocar para ele ter validade de, deixa eu ver aqui, de 16 semanas, né? Em torno de 4 meses. Criei esse emblema. E aí, olha só, aqui então os critérios para ele ainda não foram definidos, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, uma atribuição manual por papel. Então vai ser através da atribuição manual do papel que a gente vai então conceder esse emblema para os alunos. Ou seja, vai ser o professor que vai fazer isso. Vou clicar aqui, ele vai mostrar aqui para mim atribuição manual por papel, e aqui eu vou colocar então o papel do professor para poder conceder este emblema, né? E aí eu vou então colocar aqui, qualquer um dos papéis selecionados concedem o emblema. Então aqui a gente pode até fazer algo interessante, né? Uma menção de honra, por exemplo, numa escola. Então vamos supor que a gente tem uma escola onde todos os professores eles participam, né, desse processo de conceder emblemas para o aluno. Então a gente teria um curso, né? E se todos os professores eles concedessem esse emblema para esse aluno, né? Então a gente teria aqui professor 1, professor 2, professor 3, né? Ao invés de professor e moderador, né? Se todos eles concedessem esse emblema, o aluno ele faria jus então a receber esse emblema. Tem outros meios da gente fazer através da associação de emblemas, que fica mais fácil. Isso aí depois, numa aula mais avançada, a gente pode explorar com calma como fazer isso aqui. Nesse momento, como a gente está buscando fazer da forma mais simples, né, para que seja mais direto, mais objetivo, vamos fazer dessa forma. Aqui, mesma coisa, como eu selecionei só um papel, o que eu selecionar aqui é irrelevante. Então, eu vou marcar todos aqui e vou salvar. Então, nosso critério está habilitado, mas eu ainda não consigo destinar esse emblema para alunos. Por quê? Porque eu preciso ainda habilitar o acesso a este emblema. No momento em que eu habilitar este acesso aqui ao emblema, o aluno ele vai passar a visualizar esse emblema, então, as regras dele, né, para poder, então, tentar conquistar esse emblema. Habilitei aqui, vou continuar.
E aqui, a partir de agora, para que eu, como professor, eu possa conceder este emblema a alguém, eu tenho que vir aqui nessa área dos emblemas, né, através desse item aqui do nosso menu, e venho aqui em destinatários. E aí eu vou clicar então em conceder emblema. Então vamos supor que o meu estudante favorito seja o estudante 3. Então vou conceder este emblema para ele aqui, né? Aqui ele veio para cá, para essa listinha. E pronto, e nesse momento que eu concedi esse emblema, o estudante ele já vai receber ali do outro lado esse emblema dele aí de aluno preferido do professor. Então, é bem interessante a gente conhecer aqui melhor nessa parte do gerenciamento de emblemas aqui, né, e das regras dele. Então, como é que a gente faz aqui para a gente poder combinar, criar critérios aqui, né, para a gente fazer a concessão desse emblema. Então, tem critérios que, como eu mostrei para vocês, são bem básicos, mas a gente pode criar critérios bem avançados, como, por exemplo, a gente conceder emblemas com base em outros emblemas. Então, o aluno conseguiu, por exemplo, vamos supor 3 notas 10, alguma coisa assim, né? Vamos pensar em algo assim, o professor foi lá e concedeu. E aí, por meio disso, o sistema calcula e se concede para ele automaticamente um quarto emblema, né, de melhor aluno da turma, algo assim. Então, a gente vai explorar mais para frente essas opções, né, quando a gente estiver brincando com o Moodle um pouquinho mais avançado, né, mas a gente consegue fazer coisas bem interessantes, bem avançadas aqui com essa parte dos emblemas. E assim, concluo aqui com vocês, né, a parte de emblemas aqui dentro do Moodle.